Na sua cerimônia de posse ontem, ministro, o senhor discursou e, a certa altura, o senhor disse que a sua missão é dialogar com todo mundo, mas tem uma exceção. Segundo as suas palavras, não vai ter diálogo com quem ataca a democracia, quem trai o Brasil. Com esses não tem diálogo. O que eu queria, para esclarecer o seu ponto de vista, em eventuais ações conjuntas do governo, agora mesmo há uma ação lá em São Paulo, a desocupação de uma determinada comunidade que fica ali próxima da Cracolândia e tal, eventualmente o senhor pode ter que conversar com o governo de São Paulo, que hoje está lá o Tarcísio. O senhor inclui o Tarcísio, outros governadores, entre esses que não merecem diálogo porque são contra a democracia? Esses governadores que defendem anistia para o Bolsonaro, que se comprometeram a indultá-lo até se eventualmente chegassem a presidente da República, com esses o senhor não dialoga? Vamos lá, Josias, eu acho que é importante a gente colocar o contexto para as palavras. O que eu disse no meu discurso de posse é que eu vou rodar o Brasil, conversar e ouvir todos os setores da sociedade e que nessa conversa de escuta política, de discussão construtiva de propostas, não há diálogo possível com quem ataca a democracia e trai o Brasil. Isso é uma coisa. Outra coisa é diálogo institucional, que aí não é nem opção minha como ministro, é obrigação e parte da minha função. Se tiver uma ação conjunta para resolver um problema, como você citou, de moradia, lá da favela do Moinho, como há uma atuação conjunta entre governo federal e governo do Estado, ou qualquer outro, é minha obrigação funcional e institucional dialogar com qualquer agente público, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é, num processo de escuta, de diálogo construtivo com a sociedade, não faz sentido, né, você sentar para ouvir as propostas do país democraticamente, num processo de participação popular, com quem defende golpe de Estado, né? É uma contradição. Ou discutir o projeto para o Brasil com quem defende que os Estados Unidos bombardeiem o Brasil. Como o seu Eduardo Bolsonaro ontem novamente jogou com isso. É uma coisa inacreditável que esse cidadão ele ainda seja deputado pela Câmara Federal, né, aqui. Esse cara tinha que ter sido caçado, é uma vergonha para o parlamento brasileiro, o Eduardo Bolsonaro continuar recebendo salário como deputado, recebendo verba de gabinete como deputado, para estar lá em Miami conspirando contra o Brasil. Né? Nem o pouquinho de moral, pelo menos com os deles que ele ainda tinha, que era alguém influente, até isso ele perdeu. Né? Parece que nem cafezinho oferecem para ele lá no Departamento de Estado, quando ele vai tentar conspirar contra o Brasil mais. Então, é disso que eu estava falando quando dizia que com essas pessoas não há diálogo político possível. Ministro, acho que o nosso tempo está acabando, para não dizer que já acabou, mas fazer uma pergunta para quem estava dos dois lados da mesa, se estava num lado e foi para o outro, né? Como é que você avalia o trabalho, o seu trabalho e o trabalho, de uma maneira geral, no Congresso Nacional? Você vai ficar com saudade da Câmara ou não? Sakamoto, eu estou de um lado diferente da mesa, mas do mesmo lado do ponto de vista das minhas posições, da minha perspectiva e da minha visão de mundo. Eu já tive no movimento social durante muitos anos, lutando pelos interesses do povo, por avançar em direitos sociais e por enfrentar as desigualdades. Estive na Câmara lutando pelos direitos do povo e para enfrentar as desigualdades, e agora estou no governo e seguirei lutando, motivado pela mesma missão do enfrentamento às desigualdades, de avançar nos direitos do povo. Agora, para ser franco com você, eu na Câmara tive uma dificuldade de me familiarizar, porque é um ambiente que tá muito desgastado e despolitizado.
quando o tema das emendas parlamentares se tornaram o grande foco da maioria dos mandatos parlamentares, e aí vale para a Câmara, vale para o Senado, assim, você esvaziou muito política e acabou fazendo com que muitos mandatos de deputados se tornassem espécie de vereadores federais, né? Ou seja, um negócio ali de você tratar da questão ali local, paroquial, específica e distribuidor de orçamento a partir das emendas parlamentares. Então, esse não é o jeito que eu acredito de fazer política. Eu não atuo, Mas esse não ponto, há 20 anos para isso. Ô Boulos, quando foi anunciado que você realmente ia se tornar ministro e que não iria mais concorrer, quer dizer, não vai concorrer nas próximas eleições a deputado federal, queria confirmar isso mesmo? Não será candidato a deputado federal? Isso foi acertado com o presidente Lula? Fabiola, eleição eu vou discutir o ano que vem, mas a minha perspectiva e a minha vontade é permanecer com o presidente Lula até o fim do governo. Agora, eu lhe pergunto, ministro, não acha um certo descaso com o seu eleitorado, mais de 1 milhão de votos, né? E, em segundo lugar, o time da reeleição já está composto? Que o senhor chega ali com uma espécie de animador de movimento social, já tem a Gleisi Hoffmann, que agora está dividindo ali o centrão, né? Desalojando quem trai o governo para realojar ou para realocar as vagas no segundo e terceiro escalão, ali no centrão mesmo, mas com quem seja fiel ao governo nas votações do Congresso e no projeto de eleição ou reeleição do presidente, né? E tem o Sidônio, que já está praticamente cuidando do marketing da campanha, em combinação ali com Edinho Silva. O comitê eleitoral já está composto e o senhor não acha que há um certo descaso com o seu eleitorado? Vamos lá, Josias, comece por aí. Não há descaso nenhum. Né? Eu tive 1 milhão de votos, honrei esses votos no meu trabalho como deputado federal, assim como não houve descaso em eu ser candidato a prefeito de São Paulo e ter 2.300.000 votos também na cidade deste mesmo eleitorado. Né? Então, o presidente Lula me convocou para uma missão. Quem votou em mim compreende perfeitamente a necessidade dessa missão. Você pode ter certeza que dos 1 milhão de votos que eu tive para deputado, é muito improvável que algum deles tenha sido de bolsonarista. Né? As pessoas que votaram em mim para deputado também votaram no presidente Lula para presidente, entendem a importância que tem o governo dele dar certo, e o que eu recebi da minha base de apoio foi cumprimentos, desejo de sorte e apoio a essa decisão de aceitar o convite do presidente de ser ministro. Isso é uma coisa. Outra coisa, Josias, eu acho até um pouco pejorativo. Primeiro, o meu papel não é ser animador de movimento social. O meu papel é, como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, construir o diálogo e a participação da sociedade nas políticas públicas. Esse é o espaço por onde se faz participação popular e social nas políticas públicas. Porque, para nós, democracia não se resume a apertar um botão a cada 4 anos e depois ficar quieto e esperar os 4 anos seguintes. Democracia também é se envolver nas decisões, é ter participação social e política de todos os setores da sociedade. O presidente Lula fez isso desde o seu primeiro governo e essa é a missão da Secretaria-Geral da Presidência da República. Em relação à eleição, ela será no ano que vem. O Sidônio não está fazendo marketing eleitoral, está fazendo a divulgação das ações de governo. Né? A Gleisi está organizando a relação difícil, complexa, com um Congresso onde nós não temos maioria parlamentar. E eu terei o papel de organizar esta relação não apenas com os movimentos sociais, mas também com eles, mas com todos os setores da sociedade. Disse ontem no meu discurso de posse e termino com isso. Vamos dialogar com trabalhadores informais, com entregadores, com motoristas de Uber. Eu vou criar já na semana que vem um grupo de trabalho formalmente, por decreto, aqui na Secretaria-Geral da Presidência para ouvir todos esses setores. Vou rodar o Brasil e ouvir o povo para nós
isso não é tarefa eleitoreira ou apenas de animação de movimentos, isso é o dever de qualquer governo que esteja preocupado com a opinião do povo que o elegeu ou até daqueles que não votaram nele.